irmãos estão viajando, está tudo na bênção para a glória de Deus, amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí na terceira mensagem, né? Os milagres de Jesus na minha família, amém, gente? Amém. Quem tem vivido os milagres de Jesus na família aí? Amém. Eu quero chamar a Joyce, o Maicon, o pessoal lá do fundo aqui para vir para cá, vem para cá. Tá muito longe de Jesus, irmão. Fica mais perto, tá aqui, ó. Você fica mais perto de Jesus aí, Maicon. Pronto. Amém? Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 6. Amém? Amém. Eu espero, irmão. Rapaz, esse friozinho, horário de verão, tem feriado. Vocês são demais, irmão. Amém. Vocês são demais. Se eu fiquei com vontade de ficar em casa, imagine você. Meu Deus, Deus não, né, Marcão? Irmãos, diz assim, ó, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler o versículo todo, mas nós vamos ficar com a última parte. Diz assim, ó: não fique me olhando assim, porque estou escura, foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me, diga comigo, e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Amém, gente? Vira sua página aí no capítulo 2, versículo 15 agora, diz assim, ó: apanhe para nós as raposinhas, diga as raposinhas, que estragam as vinhas. Diga bem alto assim, pois as nossas vinhas estão floridas. Feche os olhos, Pai, queremos te louvar nessa manhã pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ouvir a tua voz. Obrigado pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de rever os meus irmãos. Obrigado, Deus, por iniciarmos mais uma semana na tua presença, Deus. Esse mês de outubro nós temos declarado os milagres de Jesus na minha família, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo milagres nas nossas famílias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. O povo mais lindo dessa terra põe a Bíblia no assento, aplauda Jesus e dê glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Queridos, a gente está aí nessa série de mensagens, né? Os milagres de Jesus na família. E a primeira ministração a gente falou do milagre da água para o vinho, amém? Que Jesus ia fazer milagre nos nossos casamentos, transformando, trazendo vida, trazendo alegria, né? A segunda mensagem também foi a respeito da família, né? E essa terceira mensagem eu quero também compartilhar com você a respeito de proteger a nossa família. Diga, olha para o seu irmão e diga assim: eu e você temos um desafio. Diga, proteger a nossa família. Amém, gente? É um desafio muito grande proteger a nossa família. Irmãos, assim, eu confesso que eu estou com vontade esses dias de entrar nesse Facebook aqui, mas detonar geral. Não é igreja não. Diga amém, irmão. Diga amém, gente. Estou com uma vontade de quase xingar esse Facebook aqui, de tanta coisa que a gente tem visto, de tanta patifaria, de tanta servergoice. Agora até a marca de sabão em pó quer ensinar a gente a criar os nossos filhos. O negócio está feio, irmãos. O negócio está complicado. Eu confesso que eu sempre fui por natureza uma pessoa otimista. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, sonhadora e conseguindo sempre ver as coisas boas, Beto. Apesar das adversidades, sempre procurei enxergar as coisas boas, nunca fui pessimista. Acredito que o maior avivamento da história da igreja, do Senhor Jesus, não apenas da nossa, ainda está por vir. Eu creio que antes de Jesus voltar, um avivamento vai acontecer, uma igreja poderosa vai ser levantada, uma igreja gloriosa vai ser levantada. Eu creio nisso, irmãos. Por que eu creio nisso? Primeiro porque eu creio que Deus ainda vai
vai derramar sobre toda a carne. Ele tem derramado e vai continuar derramando sobre toda a carne do Espírito dele. Eu creio que Deus vai usar a perseguição para fortalecer a igreja. Eu creio que Deus vai usar os poderes aí para fortalecer a igreja, irmãos, porque parece que a igreja ela funciona melhor quando está sendo perseguida, parece que a igreja funciona melhor quando tem faltado algumas coisas, parece que a igreja cristiana reage melhor quando ela está vendo que o diabo está como um pitbull e não como um chihuahua. Quando a gente vê, parece que ele está um chihuahuazinho, a gente nem liga para ele, mas parece quando ele é um pitbull fortão, querendo morder a gente fica esperto. E eu creio que Deus, ele vai derramar um avivamento sobre toda a igreja. Quem está aqui, diga um amém, irmão. Amém. Irmãos, eu estive agora no congresso de pastores em Serra Negra, da igreja do Nazareno, e eu escutei um pastor muito precioso chamado Dr. Elias Dantas. Se você puder entrar no YouTube e pesquisar um pouco a respeito da história desse homem, você vai ser muito impactado com a vida dele, com os testemunhos que ele tem pregado, que ele tem nos anunciado e que ele tem vivido. Ele diz para a gente parar de dar ouvido para as mídias. Amém. Ele diz para a gente parar de dar atenção para esse crescimento dos muçulmanos. Amém. Porque assim, esses dias apareceu até uma reportagem aí dizendo que 1.800.000 muçulmanos estavam invadindo o Brasil e principalmente o estado do Maranhão. Quem ouviu isso aí no Facebook? Né? Vocês ouviram isso? Quem ouviu? E aí, meus irmãos, aí falaram assim que estavam vindo 11 navios cheios de muçulmanos. Aí ele fez uma conta, falou, irmão, como é que pode um navio carregar mais de 100.000 pessoas? Teriam que ser primeiro 18 navios. Segundo, e não cabe 100.000 pessoas em cada navio. Então ele virou e falou assim, ó, por essa conta aí, esses navios tudo afundaram e morreu todo mundo inteiro. Não tem como chegar 1.800.000 pessoas em 11 navios. Aí ele virou e falou assim, irmãos, nós temos visto um avivamento nesses países da janela 1040. Ele dizendo assim, eu acabei de vir de uma conferência de jovens da mais, uma conferência, Tadeu, de jovens, 6.000 jovens lá no Egito, numa conferência de avivamento. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? 6.000 jovens no Egito, numa conferência de avivamento. Eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Clamando por avivamento, chorando por avivamento. Ele diz que dos últimos 20 anos para cá, a igreja cristã na China, que há 30 anos atrás tinha por volta de 10 milhões de cristãos, melhor dizendo, hoje existe mais de 130 milhões de cristãos na China. A gente via aquelas histórias onde a igreja só estava subterrânea. Quem lembra disso aí? Que a gente passava os videozinhos e estava igual aquela cena ali, a igreja escondida, né? A igreja debaixo da terra. Irmãos, e hoje a igreja tem crescido na China de uma maneira poderosa. Você só não pode ficar falando mal do governo da China, né, irmãos? Porque aí você também quer demais, você quer ficar falando mal do governo daquele comunista, achando que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Agora, se você falar de Jesus, amém, você anunciar Jesus, amém, a igreja vai crescer, irmãos. Amém. Falando da Índia, olha os testemunhos que eu ouvi, irmãos, de pessoas em um desses países, que quando eles se convertiam, a última petição do pastor era assim: você está disposto a morrer por Jesus? E se a pessoa não dissesse, Gisele, que estava disposta a morrer por Jesus, eles não batizavam. E aí ele contou o testemunho de 2 jovens. Primeiro foi uma jovem de 17 anos de idade, e ela se converte, começa a ir à igreja, e vai à igreja até que chega um dia que ela se batiza. Posso dar um amém? Amém. E a última pergunta do pastor era essa: minha filha, você está disposta a morrer pela causa de Cristo? Você está disposta a morrer pelo reino? Você está disposta a morrer por Jesus? E ela virou e falou assim: eu estou disposta a morrer por Jesus.
Quando ela chega na casa, a mãe dela tinha comprado a viagem dela, que ela ia estudar em um outro país, tinha dado o endereço da mesquita que ela ia congregar, e quando ela disse para sua mãe: mãe, eu agora me converti e sou uma cristã, a mãe joga ela do 13º andar de um apartamento, porque ela não aceita cristãos na família dela. Uma jovem de 17 anos de idade. Um outro jovem que foi se batizar, o pastor olhou para ele e falou: meu filho, você está disposto a morrer por Jesus? E ele titubeou, não sabia, não conseguiu falar sim. O pastor falou assim: então volte para sua casa, vai orar mais, vai ler mais a palavra, e quando você estiver disposto a morrer por Jesus, você volta aqui para ser batizado. 2 meses depois, aquele jovem volta para ser batizado. E quando o pastor pergunta para ele: você está disposto a morrer por Jesus? Ele virou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou disposto a morrer por Jesus. Então o pastor o batiza. Quando ele volta para sua casa, ele olha para o pai e fala assim: pai, eu agora sou um cristão, eu me batizei. O pai dele olhou para ele e falou: meu filho, eu acho que você está servindo o Deus certo mesmo, pai muçulmano, porque fazem meses que eu tenho colocado veneno na sua comida e você não morre. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado você à igreja dos crentes, e eu envenenei a sua comida várias vezes e você não morre. Isso é um sinal que você está no caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, sabe o que eu acho? Que às vezes eu olho assim para esse país e eu falo assim: eu acho que esse país não está precisando de mim, não. Às vezes eu fico perguntando, tem muita igreja, tem muitos pastores aqui. Às vezes eu fico me perguntando, está tudo muito bem aqui no Brasil. Irmãos, a igreja tem que estar preparada, porque a perseguição vai vir. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa estar preparado. Porque a perseguição já está aí, irmãos. O principal meio de comunicação do Brasil já está promovendo tudo que é contra a família. Saiu durante um programa de televisão. Lá na minha casa está proibido a Globo. Está proibido a Globo na minha casa. Irmãos, a Globo é um sistema demoníaco. São demônios que entram dentro da sua família. Você sabia que o papo na Igreja Católica em Aparecida do Norte foi esse? Onde os padres estão fazendo uma certa aliança com os pastores a respeito desta emissora de televisão. Dentro da Aparecida do Norte, o padre falando o nome de pastores, porque eles têm visto o que tem acontecido dentro das famílias. Irmãos, deixa eu falar algo, olha para mim, por favor. Se você, quando assiste essas novelas da Globo, nada acontece com você, irmãos, você está mais doente do que você acha que você está. Quando você vê o que está sendo promovendo nesses programas, o que tem sido promovido nessa emissora, o que tem sido promovido nessas novelas, vocês virem o que está sendo promovido, irmãos. Aí aparece uma senhora no programa dessa Fátima Bernardes aí, e até os quadros dela, que eu vendo essa reportagem, os quadros no fundo eram desenhados, mas com pessoas peladas, atos de nudez. E aí uma senhora virou e falou assim: eu não sou contra a arte, se vocês entendem que aquilo é arte. Eu sou contra crianças tocarem em homens pelados, publicamente, no museu, dizendo que aquilo é arte. A gente está vendo aí, irmãos, a gente está vendo esse homem aí, segundo as coisas que um cantor aí chamado Caetano Veloso,
Quando ele tinha 40 anos de idade, ele se relacionou com uma menina de 13 e engravidou. Sabe essas cenas que você vê, que eu vi esses dias? Um homem de 80 anos de idade casando com uma menina de 12 anos de idade, porque ele era rico, pagou o dote e os pais entregaram a filha para um homem de 80 anos de idade. Não vem me chamar de preconceituoso não, irmão, porque depois isso aí vai para a internet. Se chamar também não estou nem aí, não paga meu salário. Quem paga é Deus, a minha fonte é Deus. Meu compromisso é com Ele. Então, irmãos, o que eu quero que a gente entenda, que a igreja, ela precisa aprender a proteger a sua vinha. Amém. Diga assim, eu preciso aprender a proteger a minha vinha. Nesse livro de Cântico, no capítulo 1, versículo 6, a última parte, diz assim, ó, fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Olha só, em Cânticos 2,15 diz assim, ó, apanhem para nós as raposas, diga as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que ele está falando aqui? O Salomão está dizendo, irmãos, existem, vamos entender que essa vinha é a sua família, diga amém. Amém. E que a sua família está florida. Amém. Não é que ela é São Paulina não, irmão, é que está tudo direitinho. É que as coisas estão caminhando bem, diga amém. Amém. O marido está se dando bem com a esposa, Amém. a esposa com o marido, Amém. os pais com os filhos com os pais. Está tudo bem, digo amém. Amém. São cristãos, Amém. comprometidos com a igreja, Amém. comprometidos com o reino de Deus, Amém. comprometidos com a causa de Cristo. Amém. Então as coisas estão indo bem, mas a Bíblia diz, irmãos, para nós apanharmos, para nós pegarmos as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos, porque essas raposinhas, elas podem vir através de um vídeo, ela pode vir através de um filme, ela pode vir através de emissora, ela pode vir através de relacionamentos ruins, ela pode vir de más conversações, ela pode vir de más relacionamentos, ela pode vir de más companhias. A igreja foi chamada para ser santa. Quem está aqui pode dar glória a Deus. Ser santo é ser separado, digo amém. A igreja tem que ficar esperta com as raposinhas, com teologias que agradam os ouvidos das ovelhas. São como comichões. A gente está numa geração, irmão, que só quer ouvir o que nos agrada. Quem diz que o evangelho é para nos agradar? Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Tem alguma chamada gostosa nisso? Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por amor de mim, este achá-la-á. Tem alguma coisa saborosa nisso, irmãos? Então, queridos, gente, primeiro desafio nosso é o desafio de proteger a nossa casa, digo amém. Amém. O nosso lar, a nossa família. Como posso defender a minha família? Como posso defender a minha vinha? Amados, esta mensagem tem como objetivo abrir nossos olhos ao cuidado que temos que ter com a nossa família. Temos que fazer de tudo para proteger. Diga comigo, para proteger. Nosso cônjuge. Nossos filhos, enfim, a nossa família. Amém. Sabemos que podemos fazer tudo certo, e mesmo assim, irmãos, o inimigo pode atacar para tentar destruir nossa casa, e nessas horas contamos com o agir e a misericórdia do nosso Deus. Amados, olha para mim, nós seremos melhores filhos. Amém. Nós seremos melhores maridos. Amém. Nós seremos esposas melhores. Amém. Nós seremos pais melhores. Amém. Nós seremos filhos melhores. Amém. Nós nos tornaremos cristãos. Amém. E eu aqui
pensei em colocar cristãos melhores. Mas quando a gente coloca cristão na concepção da palavra, nós já temos que ser melhores. Porque ser um cristão é olhar para Jesus e falar: Jesus, o meu alvo é ser como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero amar como o Senhor. Eu quero andar como o Senhor. Eu quero ter compaixão como o Senhor. Amém. A tua vinha, meu irmão, é a tua família. E a primeira marca da nossa família, a primeira maneira de cuidar da minha família, a primeira maneira de proteger a minha família, diga comigo, estabelecendo a marca do amor. Amém. Primeiro desafio nosso é esse, é estabelecer a marca do amor. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, do versículo 18, a partir do 10, diz assim, ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Irmãos, como é que a gente vai ter uma família amorosa? Como é que nós vamos ter uma família protetora? Como é que a gente vai ter uma família, sabe, que perdoa, que cuida, que ama, que paga o mal com o bem, que é um relacionamento afetivo, de amor? Se, irmãos, se a gente não aprendeu dentro da nossa casa a sermos pessoas que amam. Quem está comigo aqui? Amém. Como é? Irmãos, existem 4 necessidades básicas. Diga bem alto comigo: o amor, o perdão, a proteção, o elogio. De novo, o amor, o perdão, a proteção, o elogio. Pessoas ou famílias não foram marcadas com amor, certamente não saberão transmitir o amor. Elas não receberam e não reproduzem. Se você quer proteger a sua família, diga um amém aí. Amém. Se você quer proteger os seus filhos, se você quer proteger a sua casa, se você quer proteger os teus negócios, os teus colaboradores, a tua igreja, as pessoas que fazem parte da sua vida, levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso ser marcado com a marca do amor. Porque, irmãos, a gente só reproduz o que a gente recebe. É verdade. Quem está comigo aqui? Amém. Então toda a família precisa de amor. Posso ouvir um amém? Amém? Precisa de perdão, irmãos. Amém. Vocês já viram família, às vezes tem 3 pessoas e um não fala com o outro, um não perdoa o outro. Precisa de proteção, diga amém. Amém. Precisa de elogio. Amém. Cria um ambiente na tua casa de amor. Amém. Cria um ambiente na tua casa de proteção. Cria um ambiente na tua casa, irmãos, de perdão. Amém. Cria um ambiente na tua casa de elogio. Amém. Elogie o cabelo novo do seu marido. Amém. Diga amém. Elogie a barba dele, que ele nunca consegue arrumar. Elogie a sua esposa, querido. Fala como você está linda. Fala para você até dormindo é bonita. Elogia, gente. Elogie os seus filhos. Amém? Amém? Jesus, irmão, nos ensinou, sabe, que o que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai provém do coração. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, dona Marlene, você vai criar os seus filhos. Amém. Os seus netos. Amém. Os seus bisnetos. Amém. Em amor. Amém. Você vai reproduzir isso. Jesus também nos ensinou, querido, a amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Diga amém. Amém. De toda a alma. Amém. De toda a força. Amém. De todo entendimento. Amém. Esse é o primeiro e maior mandamento, o amor, gente. Amém. Amar a Deus. Esse
Este é o maior mandamento. O segundo é semelhante a este. Diga comigo: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, irmão, uma pessoa que não foi amada dentro de casa, ela não aprendeu a se amar. Uma pessoa que não foi elogiada dentro de casa, uma pessoa que não foi perdoada, uma pessoa que não foi protegida, ela vai se sentir como? Amargurada, deprimida, frustrada. Meu pai não sonhou comigo, minha mãe não sonhou comigo, eu estou no mundo que ninguém me quer, e começa o espírito de autocomiseração tomar conta dele. Ó dias, ó céu, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Quem está me entendendo aqui? Amém. Então é esse tipo de ambiente que a gente precisa criar. Porque, irmãos, como é que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, se nós não nos amamos? Como é que a gente vai amar Deus de todo o coração, alma, força e entendimento? Olha só como Jesus é bom. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Amém. Você é um filho de Deus. Amém. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não o conheceu. E Jesus, entendendo essa ótica, que muitas famílias, irmãos, vão crescer sem amor, sem perdão, sem a proteção, sem o elogio, ele aumenta o nosso desafio. Ele diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A maior expressão de amor é Jesus, que se entregou. A maior marca do amor é Jesus. Por isso que quanto mais você estiver cheio de Jesus, mais você vai amar. Pastor, como eu consigo amar? Irmão, se relacionando com Jesus. Amém. Por que dentro da sua casa traz toda uma influência para dentro da sua vida, para o seu futuro? Porque você foi diretamente influenciado pelo relacionamento que você teve durante toda a sua infância. Por isso que você precisa se relacionar com Ele, amar a Ele, se entregar a Ele, conviver com Ele, falar com Ele, orar a Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele, a ler mais a palavra dEle, porque quanto mais você se relacionar com Ele, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, mais a essência dele, mais a virtude dele, mais o amor dele, mais dele vai ser colocado dentro de nós. Amém. E João Batista entendeu isso quando disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É por isso que as Escrituras nos ensinam. Diga comigo: é necessário nascer de novo. E nascer de novo, irmão, engloba isso. Nascer de novo engloba nascer para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se amem. Então a primeira maneira de eu proteger a minha família é ensinando o que é amar dentro de casa, é ensinando o que é perdoar dentro de casa. Uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, certamente ou teve pais que têm dificuldade de perdoar. Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, certamente teve pais que não gostavam de se relacionar com pessoas. Uma pessoa que não consegue proteger ninguém, é porque o princípio da proteção não foi estabelecido dentro de casa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu no acampamento de família que eu lembrei agora. Nós estávamos jogando bola e o pessoal começou a tirar sarro do Pedro, meu filho. Sabe o que aconteceu? O Adam pequenininho, né? O Adam começou a brigar com todo mundo. Ficou nervoso, porque ele viu o amigo dele sendo coagido. Sabe o que é isso? Espírito de proteção. Quem está aqui? Amém. Irmãos, nós precisamos urgentemente proteger uns aos outros. Amém. Amém? Amém. Então, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos.
Agora, irmãos, a primeira marca é essa, é o amor. Quando a gente aprender a amar, irmãos, porque quando você lê a Bíblia, eu vou ler uns textos para você agora aqui, você vai ver como é difícil você ser essa pessoa, se você não nascer de novo e não for marcado com a marca do amor. Olha só, a nossa família começa com o nosso cônjuge. Amém. Amém? Esposa e marido, olha só. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, do 22 ao 28. Presta atenção, por favor. Mulheres, quem é mulher aí? Diga amém. Amém. Mulheres. Amém. Mulheres. Amém. Sujeite-se cada uma a seu marido. Amém. Só na base. Vamos de novo? Sujeite-se cada uma a seu marido. Amém. Como ao Senhor. Olha só, irmãos. Pois o marido é o cabeça da mulher. Amém. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita ao marido, diga amém. Amém. Também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém. Irmão, presta atenção, quem é mulher aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom, fala a verdade, fala a verdade. Se você não for uma mulher marcada com a marca do amor, se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo, se você não for uma mulher temente a Deus, você não vai procurar justificativas para não se submeter ao seu marido? Fala a verdade. Ele está tudo errado, pastor. Como é que eu vou me submeter a ele? Ele não sei o que, pastor. Ele está errado, pastor. E começa aquela confusão dentro de casa. Presta atenção. Olha agora o desafio. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Digo amém. Amém. Cristo amou a igreja, irmão. Amém. Se a nossa função como cristão é ser um imitador de Cristo, deixa eu dizer algo para a igreja. A igreja precisa aprender a amar a igreja. Amém. Olha só, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la. O marido, ele trabalha pela santificação da sua mulher. Amém. Quem é marido aí, diga amém. Amém. Abre a porta aí para mim, Raquel, por favor. Amém, gente? Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. O marido, irmãos, é aquele que se aplica em ensinar a palavra para sua esposa. As mulheres aqui, olha para mim, por favor. Deixa eu dizer algo para o seu coração, filho. Tem mulher que aprende com todo mundo, menos com o marido. Honre o seu marido, amém? Amém? Ele quer te ensinar, aprenda com ele, para a glória de Deus. Da mesma forma, o marido deve amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, irmãos, se a gente não receber essa revelação de Deus, essa marca do amor, nós vamos crescer num lar disfuncional. Nós vamos crescer num lar problemático. Não vai adiantar você só desligar a Rede Globo. Quem está me entendendo? Não vai adiantar só desligar o canal de televisão. Porque, deixa eu dizer outra coisa para você. Você precisa ensinar o seu filho o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Tem algumas coisas que eu deixo para ver até onde vai. Tem algumas decisões que eu não tomo, deixo eles tomar. Porque eu preciso ensiná-los, amém, gente? Amém. Seu cônjuge precisa ser o seu amigo. Amém. Seu parceiro de todos os momentos. Amém. O seu cônjuge precisa ser seu confidente, seu companheiro, seu ajudante. Sua família, querido, precisa de você. Amém. Invista tempo com eles. Quem é que tem tempo sobrando aí? Levanta a mão. Ó, o Leandro falou que tem agora, né? Temporariamente, invista, aproveita ele. Irmãos, invista seu tempo com seus filhos. Trate-os com bondade e cortesia. Olha só, lembre-se das datas especiais. Irmão, já passou da hora de você lembrar a data do teu casamento.
Já passou da hora de você lembrar a data do aniversário da sua esposa. Se você não gosta de comemorar o seu, irmão, deixa o da sua família comemorar o deles. Ah, não gosto de comemorar aniversário, não quer que ninguém comemora. O pastor também pode esquecer. Se o pastor esqueceu, alguém lembra ele. Afirme verbalmente o seu amor por ela ou por ele. Irmãos, os meus filhos vivem vendo a gente dando choquinho. Aí ele faz assim. Vive vendo. Ele vê as briguinhas, tem que ver as reconciliações também. Não é verdade? Olha só, 78% das esposas, isso aqui é um dado de pastor, ó, de pastores, dizem que o maior problema no seu casamento é a falta de tempo juntos. Eu não tenho um dado específico aqui para falar do maior problema no casamento, mas certamente precisamos sempre melhorar o tempo de qualidade com a nossa família. Amém, gente? Os maridos, aos maridos, você não pode servir a Deus e orar com poder. Olha para mim aqui, irmãos. Você não pode servir a Deus e orar com poder se não tratar bem a sua esposa. Vou repetir. Aos maridos, você não pode servir a Deus e orar com poder se não tratar bem a sua esposa. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Amém. Diga amém. E tratem-nas com honra, amém, como parte mais frágil, amém, como cordeira, amém, do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem muito marido aí que vai ficar a vida toda orando, não vai ter nunca a resposta de Deus. Eu não queria chamar você de cavalo, não. Mas tem uns que só falta colocar ferradura. Só pode tirar de trás da porta e colocar no pé. Gente, não é verdade, queridos? As mulheres que desejam honrar a Deus e a sua família e proteger a sua vinha. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, escute, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mulheres que não têm os maridos cristãos, sabe como você vai ganhar ele? Não é falando. Vamos ler de novo? Antes que eu fale alguma coisa que não devo falar. A fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Você vai ganhar o seu marido sem palavra. Digo amém. Amém. Pelo procedimento de sua mulher, observando conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Diga amém. Amém. Como cabelos traçados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não aparece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. As mulheres estão me ouvindo aí? Amém. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Queridos, olha como isso é bonito. O respeito, o carinho. Sabe? Eu não preciso que a Vanessa me chame de senhor, não. Até porque eu sou um jovenzinho. Um jovem senhor. Mas o respeito. Eu já vi muitas mulheres desrespeitando seus maridos. Como já vi muitos maridos desrespeitando suas mulheres. E isso na porta da igreja. Eu fico imaginando lá em casa como deve ser. E que tipo de filho você vai ter. Porque vai refletir neles. Tudo reflete neles, irmão.
tudo. Toda coisinha que eu faço errada, quando eu menos espero, os meus filhos estão fazendo. No outro dia eles falam assim, cala a boca um pro outro. Eu falei, nossa. Fiquei lembrando de quando eu falo, cala a boca. Eu falei, misericórdia. Aí como é que eu vou corrigir eles? Aí tem que ir lá, pedindo perdão, me humilhar diante deles. Se eu não tivesse falado cala a boca, provavelmente eles não falariam. Quem está aqui ainda? Amém. Então, se você for uma mulher que respeita o seu marido, você vai gerar filhas que respeitam o seu marido. Amém. Se você for uma mulher que desonra o seu marido, você vai ter filhas que desonram o seu marido. E cuidado que o marido da sua filha não pode ser tão bonzinho como o seu. Estão me entendendo? Amém. E você também, marido. Do jeito que você trata a sua mulher, é como os seus filhos vão tratar as esposas dele. Amém, gente? Amém. Então isso é proteger a família. Isso é cuidar da família. Irmãos, tão importante quanto a gente os impedir de ficar vendo coisas erradas, que é quase impossível, que ele sai de casa, vai passar na barraca ali, a banca, vai ver a mulher pelada. Está lá, do lado do parquinho aqui da minha filha, tem uma banca do lado. Você leva lá a criança e está lá a revista da mulher pelada. É quase impossível impedir eles de verem essas coisas. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente fazer o que a gente precisa fazer dentro da nossa casa. Posso ir, amém? Amém. Eu já vou terminar, tá, queridos? Outra coisa, como proteger nossos filhos. Então, primeiro é o relacionamento saudável entre os cônjuges, digo amém. Amém. Quem é casado aí? Amém. Você precisa melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge, amém? Amém. Bem, agora você que tem filho, como proteger nossos filhos? Né? Primeira coisa, a gente precisa entender, para que Deus nos dá filhos? Por que Deus te deu filhos? Deus poderia ter feito uma multidão de seres humanos, não é verdade? Mas Ele fez apenas um homem e uma mulher, e os encarregou de gerar uma raça. Entre as muitas razões, 3 são as mais importantes. Ou seja, Deus poderia falar assim, eu quero um monte de gente aí, fazer um monte de barro lá, ia nascer um monte de homem, um monte de mulher, não podia fazer assim? Mas Ele gerou um homem, uma mulher, e através desse homem e dessa mulher, as raças, as gerações foram criadas, né? Então, primeiro, Deus nos deu filhos para nos mostrar o seu favor. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Primeira coisa, os filhos são heranças do Senhor. Amém. Uma recompensa que Ele dá. Posso ouvir um amém? Amém. Então, por favor, irmão, não chame o seu filho de praga, essa praga, esse capetinha. Amém? Eita, bicho danado. Danado é o Satanás, irmão. Então, eu preciso te ajudar nisso aí. Amém? Os filhos são heranças do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Deus nos ama. Seu coração paterno desejava compartilhar conosco a linda experiência de criar filhos. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Ele não nos são dados para nos sobrecarregar ou nos fazer sofrer inutilmente, mas para serem formados à semelhança de Deus, o Pai eterno. Então, Deus te deu filhos, diga amém. Amém. Os seus filhos Deus te deu para você criá-los à imagem e semelhança de Deus. Agora, gente, deixa eu falar algo muito importante. Os seus filhos passam mais tempo com pessoas de fora do que com pessoas dentro de casa, muitas vezes. Que a maioria dos nossos filhos é como nós, acorda cedo, você vai trabalhar e ele vai para a escola. Tem uns que deixam o dia inteiro numa escola porque precisam trabalhar e o filho não tem com quem ficar. Então, os nossos filhos, Deus nos deu para a gente criar eles, para eles serem semelhantes a Deus. Amém. Semelhantes a Deus.
E para eles se tornarem semelhantes a Deus, primeiro, a gente precisa ser semelhante a Deus. Amém. Segundo, ensinar a Bíblia para eles, irmãos. Se você não ensinar a Bíblia para o seu filho, escuta o que eu vou te falar agora. Se o seu filho não for cheio do Espírito Santo, irmão, você pode contar os dias, porque mais cedo ou mais tarde ele vai estar contando coisas do arco da velha. Nossa, pastor, o senhor está lançando coisas para o meu filho? Não, irmãos. Eu quero que você entenda a sua função como pai e como mãe. Amém. Seu filho não é mais santinho que nenhum outro filho aqui não, viu? O que os meus pensam, o seu também pensa. O que você fez na sua infância, os seus filhos estão loucos para fazer. Amém, gente? Amém. Então, a gente precisa criar os nossos filhos para eles serem semelhantes a Deus. Então, o seu filho vai para o inglês. Não vai para o inglês? Vai. Seu filho faz natação. Seu filho faz arte marcial. Seu filho fica no videogame o dia inteiro. Seu filho faz tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Que o tempo de você ensinar a Bíblia para ele não existe. Aí a gente quer que no culto das crianças, uma vez por semana, ele saia falando em língua estranha, saia chapado do Espírito Santo, e chegue em casa, seja o santinho que fala, sim senhora, não senhora, a senhora quer que eu lave a louça, mamãe? Irmãos, escute isso. Nunca as nossas crianças foram tão assediadas. Nem da igreja eles estão livres. Porque dentro da igreja está cheio de mundano. Então abre teus olhos com quem teus filhos amam. Abre os olhos, irmão. Abre os olhos. Abre os olhos. Você que tem menininha bonitinha, filhinha, minha filha, estão tudo crescendo.